Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para orarmos juntos, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Aqui nós aquietamos o coração, nós voltamos os nossos olhos para Jesus, aqui nós ouvimos a voz do Senhor através da sua palavra. E eu fico muito feliz por esta oportunidade e eu aproveito este momento não para falar de religião, mas para falar de um relacionamento que você pode ter com Deus através do seu Filho Jesus. Amém? Vocês não têm ideia do quanto eu sou abençoado, do quanto eu sou edificado com estes momentos aqui, e isso me encoraja muito a continuar gravando aqui para vocês. Por isso, você que é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva aqui no meu canal, ative também o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? E não se esqueça também, você que ainda não é membro aqui do meu canal, clique no botão Seja Membro, bem aí do lado do botão Inscrever-se, e depois você pode saber mais. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que tem se tornado membros. Vocês irão receber os meus livros digitais e saibam que estarão ajudando também instituições de caridade, tá bom? O meu muito obrigado. E agora, para começarmos com a mensagem de hoje, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Gênesis capítulo 26, que fala sobre a fidelidade de Deus com os seus filhos. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Amém? Irmãos, neste capítulo aqui de Gênesis, a Bíblia nos mostra que Isaac, que era filho de Abraão, estava enfrentando fome na terra em que ele morava e ele pensou em descer ao Egito para suprir as suas necessidades e poder cuidar da sua família. Mas Deus disse para ele não descer até aquele país, mas sim para ir até a região de Gerar, que é o lugar onde habitavam os filisteus, porque ali Deus iria abençoá-lo e prosperá-lo. Então a Bíblia diz nesse capítulo 26 do livro de Gênesis que Isaac ficou muito tempo ali naquela terra e Deus realmente o abençoou como havia prometido. De forma que Isaac foi prosperando, só que aí teve um problema. Os filisteus começaram a invejar Isaac. E por causa dessa inveja, aquelas pessoas começaram a pegar os poços que Isaac tinha cavado e começaram a entulhar, começaram a encher de terra, tudo para atrapalhar os planos de Isaac. Naquela época, irmãos, os poços tinham uma importância muito grande, porque eles eram fontes de água para saciar a sede do gado e para usar no dia a dia, sabe? Os poços representavam riqueza, abundância, e por causa disso, os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, começaram a entulhar os poços que Isaac tinha. E se isso não fosse bastante, o chefe daquele lugar, o rei dos filisteus, chamado Abimeleque, ele deu uma ordem para que Isaac, junto com seus parceiros, deixassem aquela região. E tudo porque ele estava se sentindo ameaçado diante daquela prosperidade do filho de Abraão. Mas o que eu acho mais interessante é que Isaac poderia ter ficado triste com a situação, mas sabe o que ele fez? Ele deu a volta por cima. Ele se mudou daquele lugar e começou a cavar novos poços, onde ele encontrava sempre muita água. Mas aí o problema chegava novamente. Isaac começava a prosperar e a riqueza dele começava a incomodar todos os outros pastores que viviam perto dele e sempre começavam a brigar, começavam a querer discutir com ele, até que eles mandavam Isaac embora daquele lugar. Só que a Bíblia diz que ele estava determinado e ele sempre começava do zero. Quando as coisas começavam a dar errado, ele focava na solução e ele dava a volta por cima. Agora deixa eu te perguntar uma coisa e eu quero que você me responda com sinceridade. O que você faria numa situação dessas? Será que você iria se irritar com aquelas pessoas? Você iria brigar com elas? Ou você ficaria reclamando da vida e iria parar de ficar cavando poços? Saiba que Isaac agiu da maneira diferente e por isso Deus abençoou a vida dele. Ele simplesmente virava as costas para aquelas pessoas, ele não ficava discutindo com ninguém e ele se mudava daquele lugar. Irmãos, Deus viu o coração dele
e Deus abençoou, Deus honrou a perseverança e a fé daquele homem, até que chegou um ponto que ninguém mais conseguia incomodar Isaac. Deus começou a prosperar ele de uma maneira tão grande, de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. E é por isso que eu senti no meu coração de trazer essa palavra aqui hoje, porque muitos de vocês estão se sentindo decepcionados, frustrados com os relacionamentos. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que não vão torcer por nós. Elas até dão um tapinha nas nossas costas, elas falam que estão do nosso lado, mas eu vou te dar um alerta. Abra os seus olhos, tome cuidado. Não confie em todas as pessoas. Por mais que você tenha amigos de confiança, saiba que eles podem te decepcionar. O ser humano é falho, irmãos. O ser humano é pecador e quando ele percebe que nós estamos crescendo, eles muitas vezes não se alegram com a nossa vitória. Tem pessoas que se alegram com a gente só até o momento em que nós não estamos passando eles. Mas se nós começarmos a prosperar, começarmos a crescer, a sermos abençoados no trabalho, na escola, em qualquer lugar que seja, essas pessoas, mesmo sendo pessoas de Deus, se elas não tomarem cuidado, elas podem alimentar a inveja, os ciúmes e elas podem acabar desejando o seu mal. Irmãos, nós vemos um exemplo claro disso na Bíblia, quando Davi começou a prosperar mais do que o rei de Israel da época, que era Saul. E sempre quando Davi voltava da batalha, as mulheres daquela época começavam a cantar: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Irmãos, isso foi o suficiente para que o ódio, a inveja entrassem no coração de Saul. Ele não resistiu àquele mal que estava tentando entrar no coração dele, mas ele alimentou aquele mal. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, Saul passou a odiar Davi e tentou matá-lo várias vezes. Irmãos, todos nós podemos cair neste erro de começarmos a ter inveja, a ter ciúmes do nosso irmão. E é por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Pai, livra-nos do mal. Irmãos, esse mal que Jesus está se referindo não é o bandido. É lógico que Deus dá livramentos, mas o pior mal é aquele que entra dentro do nosso coração. Por isso, se você está machucado, se você está ferido, e eu sei que o Espírito Santo não erra endereço, ele te trouxe aqui para você ouvir esta mensagem. O que eu quero te dizer é: libere o perdão, não guarde mágoas, abençoe aqueles que falam mal de você. É isso que Jesus nos ensina, porque o diabo está rondando. O diabo quer atingir não somente a outra pessoa, mas ele quer acabar com a sua vida também. E ele sabe que uma das maneiras é você guardando mágoa, porque quando você guarda a mágoa, você impede o agir, o fluir do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então tome muito cuidado com isso. E voltando aqui a falar um pouco sobre Isaac, eu fico impressionado de ver a perseverança, a resiliência, né? Ele não pensava em desistir, em momento algum ele desistiu de fazer o que Deus chamou ele para fazer, mas ele perseverou e não deu bola para os seus inimigos. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando falamos sobre paciência, mansidão, a gente sempre se lembra de Moisés, de Jó, de Jesus, não é verdade? E eles realmente foram símbolos de paz, apesar das dificuldades que eles viveram. Mas nós também precisamos incluir nessa lista Isaac, porque Isaac, ele manteve a sua serenidade, ele não desistiu, pelo contrário, ele foi muito paciente e obediente ao Senhor. Amém? E nós precisamos dessa paciência porque são muitas as pessoas que querem nos prejudicar no trabalho, nos relacionamentos e às vezes até mesmo dentro da igreja. Por incrível que pareça, irmãos, tem muitas pessoas invejosas, ciumentas dentro da igreja. Mas o que Deus quer nos ensinar aqui hoje é que se tivermos o coração igual ao de Isaac, nós seremos abençoados pelo Senhor. Deus vai cuidar de nós, Ele vai nos prosperar. E as pessoas à nossa volta podem achar ruim, mas elas vão ter que reconhecer que é a mão do Senhor, é a fidelidade do Senhor que tem nos levado além, que tem nos abençoado. Amém? Isaac poderia ter desistido, ele poderia ter reclamado, mas ele fez diferente. Ele simplesmente seguiu em frente. E antes de nós orarmos, eu quero contar só um pouquinho de algo que aconteceu comigo no começo do meu ministério. Antes de eu ter milhões e milhões de inscritos aqui no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, eu era apenas um jovem que tinha um sonho no meu coração. Eu queria falar do amor de Deus para as pessoas. É um chamado, sabe? Algo que queimava no meu coração. E eu me lembro que durante muitas vezes
Eu sonhava que eu estava pregando para multidões e pessoas estavam sendo curadas, transformadas. Irmãos, só que o mais interessante é que naquela época ninguém me convidava para pregar. Eu não recebia nenhum convite para pregar nas igrejas e das poucas vezes que eu ministrei a palavra, muitas pessoas me criticavam. O diabo tentou roubar aquele sonho no meu coração, sabe? Assim como José, ele foi criticado, ele foi zombado pelos seus irmãos, ele foi até mesmo encurralado, ele foi levado como escravo. Irmãos, a minha vida também foi um pouco assim. E eu sei que muitos de vocês também têm passado por isso. E as pessoas então, irmãos, diziam que eu não era bom o suficiente, que eu não tinha um chamado para pastor, que eu não tinha o dom da palavra. E teve até um momento em que fizeram uma reunião e disseram para mim, olha, se eu fosse você, desistia disso, porque as suas pregações dão sono, ninguém quer te ouvir. Irmãos, esse é apenas um resumo de tudo que eu passei lá atrás. Eu falo isso porque as pessoas acham que a minha vida é perfeita, que sempre foi assim, abençoada, mas eu passei por muitos desertos, sabe? E eu confesso para vocês que muitas vezes eu fiquei chateado, eu fiquei triste e até com raiva. A minha esposa mesmo me ajudou muito a não guardar mágoa de ninguém. Ela sempre me dizia, vamos orar, vamos abençoar essas pessoas. E eu não desisti também do meu chamado. Eu perseverei porque eu sabia que um dia Deus iria cumprir as suas promessas. Eu já tinha recebido muitas palavras de que eu iria pregar no Brasil, fora do Brasil, mas quando eu olhava para a minha realidade, dava vontade de chorar, porque muitas vezes eu abria a igreja e eu pregava nos cultos de jovens, nos sábados, mas muitas vezes não ia ninguém. Muitas vezes ia apenas 2 pessoas, apenas 5 pessoas, às vezes ia só a Thaís, que naquela época nem era minha namorada ainda. E depois de um tempo eu comecei a namorar com ela, hoje já estamos casados há 10 anos. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, existem pessoas que não vão acreditar em nós, que vão nos decepcionar. Mas também existem pessoas que vão acreditar em nós, mesmo quando a gente não acredita em nós mesmos. Então, o meu conselho é que você se una a essas pessoas. Pessoas que vão te encorajar, te colocar para cima, tá bom? E agora eu quero orar por você. Eu sei que muitos de vocês estão aí com o coração muito machucado, sabe? Muito tristes, mas eu sei que Deus tem uma obra. E quando Deus tem uma obra, irmãos, ninguém pode parar. O diabo não pode parar, as pessoas à sua volta, elas podem até ficar tristes com a sua vitória, mas elas vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Amém? Glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero interceder por você, tá bom? Continue aqui no vídeo e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora e queremos Te louvar, Senhor, porque a Tua palavra falou muito forte no nosso coração hoje. Oh Deus, é como se eu sentisse aqui comigo, Pai, a angústia, o aperto no coração. Pai, quantas pessoas estão agora machucadas, ó Deus, se sentindo as piores pessoas do mundo. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas, ó Pai. Elas estão no fundo do poço, ó Deus, estão magoadas, foram feridas nas emoções. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Pai, que a Tua graça, o Teu favor, Pai, esteja com esta pessoa, ó Deus. Essa pessoa agora, Pai, está com o coração tão ferido, tão machucado. Pessoas falaram mal, Senhor. Pessoas apunhalaram pelas costas. Senhor, não deixe essa pessoa guardar mágoa, Pai. Que a gente possa ter o coração assim como o de Jesus, que perdoava. E o próprio Jesus disse que devemos perdoar assim como Ele nos perdoa diariamente. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, dá forças, Pai. Fortalece o cansado, o abatido. Que o Teu vigor, Pai, toque, Senhor, levante essa pessoa hoje. Deus, que ela possa enxugar as lágrimas e dar a volta por cima. Oh, meu Pai, não deixe, Senhor, esta pessoa morrer no deserto, mas que ela dê a volta por cima, que ela recomece, que ela seja resiliente, assim como Isaac. A Tua palavra diz que quando somos fracos, é aí que nós somos mais fortes. Pai, o inimigo tem usado a boca de pessoas à nossa volta para tentar nos desencorajar, mas o inimigo é derrotado. Nós sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades. E por isso nós repreendemos toda obra maligna contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço,
Fortaleça os meus irmãos hoje, que a tua presença e a tua graça renove cada um deles. Pai, eu quero te agradecer porque esta obra não é minha. Eu quero te agradecer porque este ministério começou pelo Senhor. Não fui eu que criei isso tudo, não fui eu que pensei nisso. Foi o Senhor que começou essa obra aqui no canal do YouTube. E eu te peço, Pai, que essa obra não pare. Eu te peço, ó Deus, que essa obra continue, que mais e mais pessoas compartilhem os vídeos, que o Senhor capacite cada irmão e cada irmã que estão comigo aqui diariamente. Deus, eu quero te agradecer porque muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes o inimigo se levantou de uma maneira tremenda, mas em todas elas o Senhor me deu a vitória. E eu creio que o Senhor está dando a vitória hoje. Eu creio que o Senhor está entregando um presente na mão de cada um dos teus filhos. E muitos deles ainda vão testemunhar o que o Senhor fez hoje. Deus, muito obrigado, Senhor. E desde já te agradecemos, Pai, pelo teu amor e a tua graça. Se não fossem as tuas misericórdias, nós não chegaríamos aqui. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.